maravilhas da tua salvação. Manifesta a tua graça aqui, transformando morada. Se eu chegou por te buscar, com certeza vai te encontrar e alcançar a vitória. O vento que sopra no jardim de Deus derrama poder, derrama unção. Não há nada mais precioso do que está na tua santa presença. Deus de amor, Deus glorioso, Santo, 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 Deus de Israel. Glória, 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 glória ao Deus fiel. O vento que sopra no jardim de Deus derrama poder, derrama unção. Não há nada mais precioso do que está na tua santa presença. Deus de amor, Deus glorioso, Santo, 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 Deus de Israel. Glória, 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 glória ao Deus fiel. Santo, 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 Deus de Israel. Glória, 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 glória ao Deus fiel. Deus do novo céu, Deus da nova terra, de nossa cidade, a nossa nova morada, Jerusalém, a minha amada. Obrigado, Senhor. E Deus abençoe a cada um que está entrando nessa transmissão pelo Facebook, as pessoas que estão conosco, as pessoas que vão assistir depois que essa transmissão sair ao vivo e ficar no Facebook. Deus abençoe a vida de todos, todos os que estão entrando, os que vão entrar depois. E eu peço a vocês que compartilhe essa mensagem no seu Facebook, para que outras pessoas também, Deus possa falar com estas pessoas em o nome do Senhor Jesus. E o tema da nossa mensagem, o que Deus vai falar conosco, é sobre o tempo certo, o tempo de Deus. Tudo na vida tem o seu tempo. Tudo na vida vai acontecer no tempo e na hora certa. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu daquilo que Ele prometeu em sua palavra. Deus, Ele disse que iria fazer, Ele vai fazer, porque Deus não é homem para que minta, muito menos filho do homem,
para voltar atrás daquilo que ele prometeu. Vai se cumprir, mas é no tempo certo, é na hora certa. Com Deus não tem essa. Deus, ele não adianta e nem se atrasa. Tudo acontece no tempo certo, em o nome de Jesus. E boa noite aos que vão entrando, boa noite. Vamos lá para a palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 1. Eclesiastes, a minha Bíblia vai estar um pouco diferente da sua, porque a minha é a tradução atualizada, então vai estar um pouco diferente da sua Bíblia, mas o sentido é o mesmo. Vamos lá? Diz o seguinte, deixa eu pegar aqui. Olha o que diz, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Vamos falar sobre o tempo. Diz o seguinte: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Olha o que o Salomão, o homem mais sábio, nos escreveu. Há tempo para todas as coisas nessa vida. E o tempo que nós estamos vivendo é esse tempo de pandemia, do coronavírus. É o que a Bíblia diz aqui, o tempo de afastar-se. É o tempo de nós ficarmos distantes. Há tempo para todas as coisas. Só que tem pessoas que ainda não colocou isso na cabeça. Tem pessoas que acham que é tudo na hora que ele quer, que ela quer, é tudo no tempo dele, é tudo no tempo dela. E a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas nessa vida. E nós temos que andar no tempo não do meu querer, não da minha vontade. Você não tem que andar no tempo do seu coração, porque a Bíblia diz que o coração do ser humano é enganoso. Quantas pessoas estão andando no seu tempo, na sua vontade? Deu na cabeça de fazer algo, vai fazer. Deu na cabeça de namorar alguém, vai namorar. Porque o coração está pedindo, mas não tem o tempo de Deus, a direção de Deus. Quantas pessoas se encontram dessa maneira? Quantas pessoas se encontram desse jeito? Andando no seu tempo, na sua vontade, na vontade do seu querer, do seu coração. Eu conheço pessoas de Deus, que deu na cabeça, vou namorar. Aí ela orou uma semana, falou que Deus confirmou. Ela precisa ver se é o tempo de Deus ou o tempo do coração dela, ou o tempo do coração dele. Depois não dá certo, ela vai falar que Deus separou, mas que Deus que é esse? Que junta e depois separa, depois junta, depois separa. Que Deus que é esse? Não é o tempo de Deus, foi o tempo do coração da pessoa, foi o tempo do coração dela. Ela achou por arrumar uma pessoa sem ser o tempo de Deus. E quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão padecendo,
Quantas pessoas não estão colhendo o melhor porque estão andando no seu tempo, na sua vontade, no seu querer? Quantas pessoas estão sofrendo porque não estão andando no tempo de Deus? Não está andando na direção de Deus, está andando na direção do seu coração. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do ser humano. Quantas pessoas não estão melhor, quantas pessoas não estão colhendo os frutos, porque está andando no seu tempo. A Bíblia diz aqui em Eclesiastes capítulo 3, há tempo de plantar e tempo de colher. Quantas pessoas querem colher sem plantar? Quantas pessoas querem ser alguém, mas não trabalha? Quantas pessoas querem crescer, quer ser alguém, mas não está no tempo de plantar? Como que eu vou colher se eu não plantei? Como que eu vou colher se eu não tive tempo de plantar? A Bíblia diz que Jesus foi quem Jesus era, porque ele plantou 30 anos. 30 anos com Deus, 30 anos buscando. A Bíblia diz que Jesus se encontrava no templo buscando. E o ministério de Jesus durou 3 anos, mas foram 3 anos intensos, foram 3 anos pregando a palavra, foram 3 anos ganhando almas, preparando os discípulos. Mas quanto tempo Jesus passou plantando? 30 anos da sua vida. Tem pessoas que não plantou, quer colher. Tem pessoas que querem andar no seu tempo. Mas como? Eu não posso andar no meu tempo, eu não posso andar na minha vontade, eu tenho que andar no tempo de Deus, na hora de Deus. Quantas pessoas falam para mim, eu já ouvi pessoas falando, se eu soubesse que o evangelho era tão bom, eu tinha vindo antes. Você não vinha antes porque não era o tempo certo, não era o tempo de Deus. Às vezes já foi pregada a palavra para você naquela época, você não veio. Sabe por quê? Porque tudo tem o seu tempo. Tudo tem o tempo certo de acontecer. Tudo tem a hora certa. É a mesma coisa, eu fora do tempo querer colher uma fruta de uma árvore, mas não é tempo daquela árvore, da fruta. Não é tempo, e mesmo que der fruta fora do tempo, não será da mesma qualidade, não terá o mesmo gosto, não terá a mesma vitamina. Por quê? Porque foi forçado a crescer fora do tempo. E tem pessoas desse jeito, pessoas crescendo fora do tempo, pessoas fazendo as coisas fora do tempo, pessoas fazendo tudo fora do tempo. E tudo que é feito fora do tempo, lá na frente as consequências chegam, a conta chega. Não adianta eu comprar um carro fora do tempo de Deus, se eu não vou ter condições de pagar. Eu posso ficar 1 ano com o carro, mas vai chegar o quê? Vai chegar o IPVA, vai chegar as prestações, vai chegar as contas. Aí a pessoa fala, nossa, foi Deus que me deu, mas a pessoa já não dorme mais por causa das preocupações, a pessoa já não come mais por causa das preocupações, sendo que a Bíblia nos declara que as bênçãos de Deus, ela enriquece, não acrescenta o que para nós? Dores. Só que tem acrescentado dores, sabe por quê? Porque nós estamos andando fora do tempo de Deus, nós estamos andando no nosso tempo, em nossa vontade. Quantas pessoas acham que Deus esqueceu dela, porque não se cumpriu aquilo que Deus falou? Espera aí, eu vou citar 2 exemplos para vocês aqui nessa noite. A Bíblia diz do homem chamado José, foi tirado com 17 anos da casa dos pais. Antes de ser tirado da casa dos pais, Deus havia dado um sonho para ele, que ele ia dominar. Mas não aconteceu no tempo dele. Ele passou, foi vendido pelos irmãos como escravo no Egito. Lá no Egito ele foi acusado injustamente, foi preso. E depois de alguns anos, José se torna o homem mais importante do Egito. Mas foi no tempo dele? Foi na hora dele? Foi minutos depois de Deus dar um sonho para ele? Não! Foi no tempo certo, na hora certa. José estava estruturado, José já era um homem de responsabilidade, José já havia passado, já estava calejado com as lutas da vida. José sabia quem ele era.
Deus preparou José para receber o que ele havia recebido. A Bíblia diz também de um homem chamado Davi, um menino. Mandou Samuel ungir Davi. Davi era rei, foi ungido. Aconteceu no outro dia, depois que Samuel derramou o azeite, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Davi. A partir daquele momento, Davi começou a ser rei de Israel? Não, anos depois, Davi foi tomar o trono, foi ser rei de Israel. Nesse tempo, Deus estava preparando, estava estruturando, estava dando uma sustância espiritual para Davi. Nada acontece no tempo errado, no tempo de Deus. Nada que Deus faz é no tempo errado. E é isso que nós temos que aprender. Que tudo é no tempo certo. Seja no tempo de Deus. No tempo de Deus, tudo acontece na hora e no momento certo. Abra sua Bíblia, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8. Olha o que está escrito aqui, ó. 13, versículo 8. Diz o seguinte: seguindo as instruções de Samuel, o profeta, homem usado por Deus, Saul esperou 7 dias, mas Samuel não foi até lá, e o povo começou a abandonar a Saul e a sair dali. Então Saul lhes disse: tragam os animais para o sacrifício, que é completamente queimado, e para as ofertas de paz. E ele ofereceu o sacrifício. E quando estava terminando, Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para cumprimentar, mas Samuel disse: o que foi que você fez? Saul respondeu: eu percebi que o povo estava abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido. E os filisteus já estavam reunidos em Mequimás. Aí eu pensei: os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar. E eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei que tinha que oferecer o sacrifício. O que você fez foi loucura, disse Samuel. Respondeu Samuel: você não obedeceu a ordem do Senhor nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu o Senhor, e por isso ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer e o fará chefe deste povo. O Saul achou que Samuel não vinha. O Saul achou que Samuel havia se atrasado, e mesmo que havia se atrasado, era proibido qualquer outra pessoa oferecer a oferta a Deus a não ser os profetas. Ninguém poderia queimar incenso, ninguém poderia apresentar oferta a Deus a não ser os profetas. A Bíblia diz que o Saul achou que o Samuel não viria, e foi lá e fez o papel do Samuel. Quantas pessoas estão achando muita coisa. Se ele tivesse esperado um pouquinho mais, a Bíblia diz que o reino teria sido confirmado na vida dele como nos seus descendentes, porque ele não esperou, andou no tempo dele, na vontade dele. Deus tirou o reino dele, tirou das descendências dele, por causa que ele andou na sua vontade, no seu querer. Samuel está demorando muito, olha, já estou esperando faz meia hora aqui, ó. Eu vou queimar incenso. Hora que ele estava terminando de queimar incenso, quem chega?
o profeta Samuel. O que você fez, Saul? Eu achei, é porque o povo estava sumindo, o povo estava se dispersando. Meu irmão, nós não estamos aqui para agradar todo mundo, nem Jesus agradou todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo. Que fosse o povo embora, que fosse todo mundo embora, mas Samuel falou que ia, ele ia. Deus falou que vai fazer, ele vai fazer, mas não é no meu tempo, não é na minha vontade. Mas ele atrasou, que atrase. Para Samuel queimar o incenso, é Samuel que vai queimar. Eu não vou tomar o lugar do homem de Deus. E às vezes a gente quer tomar o lugar de Deus, quer agir como se fosse Deus, quer fazer como Abraão fez. Abraão achou que estava demorando o tempo do filho vir, ele foi, combinou com a esposa, se deitou com a empregada e teve um filho. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus não se esqueceu, Deus prometeu para Abraão que ia dar um filho, ele vai dar um filho, mas não é no tempo do Abraão, não é no tempo da Sara, é no tempo de Deus. Não, Abraão não conseguiu esperar, vamos fazer do nosso jeito. Eu acho que Deus se esqueceu de nós. É isso que dá andar no nosso tempo, é isso que dá andar na nossa vontade. Quantas pessoas estão andando no seu tempo, na sua vontade, no seu querer? Quantas pessoas estão se perdendo no caminho, como Saul se perdeu no caminho, porque achou que Samuel não viria para queimar o incenso, não viria para apresentar oferta a Deus. Quantas pessoas estão desse jeito? Andando no seu tempo, na sua vontade, no seu querer. Mas Deus está demorando. Deus não está demorando, está demorando segundo a nossa visão, segundo a nossa ótica humana. Deus não demora, tudo vem no tempo certo, na hora certa. Deus nunca demorou, tudo vem no seu tempo, na sua hora certa. Moça, se você não casou até hoje, porque não é o tempo de Deus, não case fora do tempo de Deus. Não namore fora do tempo de Deus. Não ande segundo a sua vontade. Faça tudo no tempo certo, no tempo de Deus. Deus falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Quantas pessoas estão casando pela vontade da carne, pela vontade do eu, mas não tem a direção de Deus, não tem a vontade de Deus, não tem o tempo de Deus. Aí depois você vem falar para mim, não, foi Deus que mandou separar. Foi Deus. Não foi, é porque você fez no seu tempo, na sua hora, no seu querer. Cuidado. Quantas pessoas querem separar hoje e não pode mais? Por quê? Porque casou no tempo errado, na hora errada, no momento errado. Não era. Deus havia falado para a pessoa não fazer isso. Deus havia até usado alguém, dado a palavra, mas a pessoa estava no tempo dela, na vontade dela. Cuidado. A Bíblia diz que o Saul pagou um alto preço, não teve mais o reinado. Vamos lá para outro? 1 Reis, capítulo 11. É 1 Reis? Deixa eu pegar aqui. É 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11, versículo de número 1. Olha o que diz. Na primavera seguinte, época do ano, presta atenção, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra. Era tempo em que os reis saíam para a guerra. O que o Davi faz? O Davi, ele não vai para a guerra. Davi mandou que Joabe e os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Presta atenção. Era tempo em que os reis tinham que estar na guerra.
O que Davi faz? Ele não vai, ele fica em Jerusalém. Era o tempo dele estar guerreando. O que nós lemos lá em Eclesiastes? Há tempo de paz e tempo de guerra. O que era para Davi estar fazendo? Guerreando. Era tempo em que os reis iam para a guerra lutar. Era o tempo em que os reis iam para dar o exemplo. O que Davi faz? Fica no palácio, fica em Jerusalém. O que acontece? Porque ele anda no seu tempo, na sua vontade. Versículo de número 2. Uma tarde Davi se levantou depois de dormir, deve ter dormido o dia inteiro, a cabeça vazia, e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho, e ali mandou que a descobrisse quem era aquela mulher, e soube que era Betseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela, e Betseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida, e mandou um recado a Davi contando tudo. Davi mandou então essa mensagem a Joabe. Que mensagem que ele manda a Joabe? Quando ele descobre que a mulher de um homem que traiu o marido, o que ele faz? Ele manda uma mensagem, vamos pular para o principal aqui, ó. Então Davi disse: fique aqui o resto do dia, amanhã eu mandarei de volta. Versículo 12. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. Versículo 13. Davi convidou-o para jantar e fez com que ele ficasse mesmo assim, Urias não foi para casa à noite. Em vez disso, dormiu no seu cobertor, no quarto do guarda do palácio. 14. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. Davi escreveu o seguinte para o Joabe: põe Urias na frente, onde a luta é mais pesada. Depois se retire, deixa que ele seja morto. Presta atenção. Davi não vai para a guerra, era o tempo que era para ele estar indo para a guerra. A Bíblia diz que Davi vê uma mulher do terraço e tem um caso com ela, engravida a mulher e maquina na sua mente e manda executar a morte de um homem. Sabe por que aconteceu isso? Porque Davi andou no seu tempo, na sua vontade. Eu não vou para a guerra hoje não. Hoje eu vou ficar no palácio, guerreando aqui com as minhas coisas. A Bíblia diz que ele olha uma mulher tomando banho. E sabendo que essa mulher era casada, sabendo que essa mulher tinha marido, mesmo assim, ele tem um caso com ela. Sabe por quê? Porque ele andou no seu tempo, na sua vontade, no seu querer. A Bíblia diz que Davi maquina a morte do marido e mata o marido. Toma aquela mulher para a vida dele. Sabe que ele depois, o que acontece? Ele se arrepende, mas Deus fala: a espada, a morte nunca será retirada. Quer dizer, as perseguições, a luta vai sempre estar no meio da sua família. E é uma verdade. A Bíblia diz que um dos filhos de Davi toma o reinado, o outro estrupa a própria irmã, e daí por diante. Sabe por quê? Porque Davi andou no seu tempo, na sua vontade. Não queira andar no seu tempo, não queira andar na sua vontade. Há tempo para todas as coisas, há tempo para tudo. Amém? Nós estamos na quarentena, é o tempo de orar. Nós já orávamos antes, é o tempo de orar, de intensificar mais ainda a oração. Sabe o que me veio no meu coração? A Bíblia diz que Jesus estava algumas horas de passar o ritual da crucificação e da peregrinação para levar sua cruz para ser crucificado. A Bíblia diz que Jesus chega para os discípulos e fala assim: vamos orar essa noite comigo, porque eu vou passar uma luta muito grande. A Bíblia diz que Jesus ele pega e se separa um pouco dos discípulos, vai orar. Hora que Jesus volta, encontra os discípulos fazendo o que mesmo?
Dormindo. Era tempo de dormir? Não. Era tempo de estar com o mestre orando. Era tempo de estar se preparando para as lutas que estavam vindo. Os discípulos estavam fazendo o quê? Cochilando, dormindo. Tinha sido um dia muito cansativo. Tinha sido um dia que eles andaram muito. Mas era tempo para eles dormir? Não. Era tempo para eles estarem com Jesus, orando, buscando o poder do alto. O que aconteceu? A Bíblia diz que Judas traz Jesus, a Bíblia diz que Pedro nega Jesus, a Bíblia diz que eles voltam a pescar. Mas sabe por quê? Porque eles estavam andando no seu tempo, na sua vontade. Hora que era para eles estarem orando com Jesus, lá no monte, eles estavam dormindo. E quantas pessoas estão desse jeito? Nessa pandemia. É tempo de oração, não é tempo de você ficar em frente à televisão vendo o que não presta. É tempo de nós estarmos consagrando o templo do Senhor. A igreja não somos nós? E o que nós temos feito da nossa igreja? Do que nós temos enchido a nossa igreja? Do que nós temos enchido o nosso coração? Do que nós temos enchido a nossa mente? Não, pastor, mas eu tenho que me distrair. Não é época de distrair. Não é época de distração, é época de nós enchermos o nosso tempo com a palavra de Deus. É hora de nós guerrearmos, não é hora de nós ficarmos no palácio sem guerrear. Foi no tempo das pessoas que eles erraram. Não ande no seu tempo, não ande na sua vontade, ande no tempo de Deus, ande na vontade de Deus, ande no querer de Deus. É o tempo de Deus. É a hora de Deus. Até mesmo se Deus levou alguém, um querido, uma pessoa da sua vida, um ente querido. E às vezes você está triste mesmo, e a gente sente mesmo. E aí você começa a não entender o porquê. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Deus sabe que foi o momento certo, a hora certa. Deus sabe que essa pessoa estava preparada para a salvação, né? Pior seria do que essa pessoa passar anos e anos na terra e morrer sem a salvação. Então tudo tem o seu tempo e a hora certa. Não queira andar no seu tempo. Não, eu quero que o meu pai viva 100 anos. Ele pode viver 100 anos, mas adianta ele morrer com 100 anos e sem a salvação? Sabe por quê? Porque você queria no seu tempo, na sua vontade, na sua hora. Coloca na mão de Deus. Fala, Senhor, seja feito a tua vontade, como Jesus fez. Jesus estava na cruz e antes da cruz ele estava no monte. Ele falou, aparta de mim esse cálice, mas não seja feito conforme eu quero, seja feita a tua vontade. Será que nós oramos assim para Deus? Senhor, eu quero tanto isso, mas não seja feito como eu quero, seja feito segundo a tua vontade. Eu quero fazer tanto esse curso, mas eu não quero fazer segundo a minha vontade. Eu quero fazer segundo a tua vontade. Eu quero andar no teu tempo. Eu quero andar na tua vontade. Vamos aprender com essas pessoas que andaram segundo o seu querer, a sua vontade, e olha o que deu lá na frente. Não tenta colher algo que você não plantou. Você pode até colher alguma coisa, mas o fruto não vai ser bom, o fruto vai ser amargo, porque é fora do tempo. Tudo que é fora do tempo lá na frente dá problema. Tudo que é fora do tempo não dá certo as coisas. Ande no tempo certo, ande no tempo de Deus. É essa palavra que eu tenho para nós. Vamos meditar sobre isso. Várias e várias outras pessoas andaram no seu tempo, na sua vontade, e colheram os frutos amargos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, nesta noite de quarta-feira, às vezes nós não entendemos o porquê a nossa família ainda não está servindo ao Senhor. Mas sabe por quê, Pai? A sinceridade. É porque talvez essa pessoa está dando tanto problema para ela, para ele, que essa pessoa nem na salvação está pensando do familiar, mas essa pessoa está pensando
que não quer mais que essa pessoa dê problema. E Deus, essa pessoa ainda não aceitou o Senhor porque nós queremos no nosso tempo, na nossa hora. Nós queremos que a nossa família aceite ao Senhor para parar de dar problema, para parar de encher a nossa mente, a paciência. Tem muitas pessoas que estão desse jeito. Tem muitas pessoas que querem as coisas na sua hora, no seu tempo. Tem pessoas que oram desse jeito: se o Senhor não fizer isso, eu vou largar tudo, eu não vou mais servir o Senhor. Olha, Deus, eu vou fazer como Jesus falou. Perdoa essa pessoa porque ela não sabe o que fala. Se ela soubesse o que ela falava, ela jamais falaria desse jeito. Não é no nosso tempo. Nós temos que entender que as coisas não é como nós queremos, porque o que o Senhor pensa ao nosso respeito é muito maior. O que o Senhor conhece que vai acontecer futuramente é muito maior. E tem coisas que nós pedimos que Deus está falando para nós: você ainda não está preparado para receber. Se eu der isso para você hoje, você vai se perder. Você hoje vai me deixar. Como Pedro. Jesus falou para Pedro: Pedro, o diabo está falando, pedindo para provar você. Pedro falou: não, Jesus, eu vou com o Senhor até a morte. Jesus sabia que Pedro não estava preparado, que Pedro andava no tempo dele, na vontade dele. Às vezes nós estamos desse jeito, andando na nossa vontade, andando no nosso querer. Ande na vontade de Deus, ande no tempo de Deus. Nesta noite, aprenda com essa palavra, aprenda com isso, que não é na nossa vontade. É verdade. Espere. Calma, coração, espera no Senhor, que essa noite vai passar. Calma, coração, que o tempo de sorrir está chegando. Tudo tem o seu tempo certo. Tudo tem a sua hora para acontecer. É o tempo de Deus. Vai, é o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Não é o meu tempo, não é o seu tempo. É no tempo certo, é no tempo de Deus. É o tempo de Deus, não é no meu tempo. Tempo de Deus. É o tempo de Deus. É isso aí. É o tempo de Deus. É a hora de Deus. É o momento de Deus, não é no nosso tempo.